Olá, amigo prevencionista, espero que vocês estejam bem. Estou aqui simulando uma avaliação de calor em ambiente externo com carga solar sem fonte artificial. Então, eu montei aqui um conjunto de termômetros, no tripé. Como vocês podem reparar, eu estou utilizando aqui um cabo, para fazer a conexão do conjunto de termômetros com o medidor. Bom, nessa avaliação, nós vamos utilizar a fórmula de BOTG para ambiente externo, sem carga solar, que vai ser 0,7 vezes a temperatura do termômetro de bulbo úmido natural, mais 0,2 vezes a temperatura que vai ser dada aqui no termômetro de globo, mais 0,1 vezes a temperatura que é dada no termômetro de bulbo seco. O conjunto já está aqui estabilizando alguns minutos. Eu vou iniciar agora as medições, as 5 medições. Nessas leituras, o resultado dado não pode ter uma variação maior do que 0,4 graus Celsius. Essa é uma atividade que vocês podem aplicar também com alunos de segurança do trabalho, levando eles até um local no ambiente externo, e simulando aí uma avaliação. A partir dos resultados, a gente vai utilizar a metodologia do anexo 3 da NR9 como uma avaliação preventiva para verificar se esse trabalhador está exposto à sobrecarga térmica, E é claro que a gente está atendendo a toda a metodologia da NHO 06 da Fundacentro, mas esse é um tipo de avaliação que a gente não pode considerar para o anexo 3 da NR15, porque a gente não tem aqui uma fonte artificial de calor. Consequentemente, o trabalhador não teria direito ao adicional de salubridade, desde dezembro de 2019. Mas como é um exercício simulado, eu vou fazer também, vou demonstrar para vocês também o resultado dessa medição, considerando o anexo 3 da NR15 antes da revisão, para a gente avaliar se esse trabalhador teria direito ao adicional de salubridade, Então eu vou demonstrar a vocês agora o resultado das 5 leituras, para cada termômetro, para o termômetro de globo, para o termômetro seco e bulbo seco e para o termômetro de bulbo úmido natural. E ele, como eu disse a vocês, eu já aguardei um bom tempo aqui para ele estabilizar, mas a partir dessas 5 leituras, avaliando a variação entre elas, se estiver dentro do recomendado pela NH 06, o valor 0,4 graus Celsius, daí a gente considera ele estabilizado, então a gente pode calcular a média aritmética simples do resultado da leitura de cada termômetro. Então agora vocês vão ver aí na tela a tabelinha da minha ficha de campo com o resultado das minhas medições. Bom, pessoal, então aqui está a minha ficha de campo dessas avaliações que foram realizadas em ambiente externo. Na ficha de campo, eu anotei aqui algumas condições da tarefa, de atividades, porque é um exercício simulado. Então, eu considerei, pessoal, nessa simulação, uma atividade em área de cultivo de café, uma atividade no segmento rural. Então, o setor na minha ficha de campo, eu considerei cultivo de café e o cargo de apanhador. Eu considerei também a tarefa apanha de café com auxílio de derriçador, que seria uma mãozinha, é um equipamento que esse trabalhador utiliza para poder fazer a apanha do café sem ser manual. Ele aumenta a produtividade e tudo mais. Essa atividade é realizada em pé, em movimento. O trabalho eu considerei como atividade de carregar pesos ou com movimentos vigorosos com os braços, Então aqui tem uma foto da avaliação. Como eu comentei com vocês, eu acho super relevante a gente inserir uma foto da atividade para poder ilustrar o que nos levou, a considerar essa atividade e, consequentemente, o seu metabolismo. A duração da atividade é de 60 minutos, então eu estou avaliando só uma atividade dentro dos 60 minutos corridos de avaliação do calor. Então, se eu não tenho mais de uma atividade, se eu não tenho outras atividades aqui, eu não preciso calcular o metabolismo médio e o IBUTG médio ponderado nesse período de 60 minutos. Então, eu vou avaliar só uma atividade. A taxa metabólica é de 495 watts, de acordo com os quadros novos de taxa de metabolismo. A partir de dezembro de 2019, a gente tem um quadro novo para determinar qual é essa taxa metabólica em watts. Então, já está aqui 495.
Vale a pena lembrar também que o mesmo quadro para determinar a taxa metabólica é o mesmo quadro que nós temos no anexo 3 da NR9 e no anexo 3 da NR15. Então, esse valor determinado aqui de taxa metabólica ele pode ser utilizado para qualquer avaliação, seja para caracterização da insalubridade ou para identificação de um perigo e de um risco lá no nosso PGR. Mas como é uma atividade em céu aberto, com fonte natural, somente fonte natural, a gente não tem como caracterizar a insalubridade, né? Então a gente vai utilizar aqui somente a avaliação para identificação do perigo e avaliação do risco para o nosso PGR. Sobre a vestimenta, eu coloquei uniforme de trabalho, calça, camisa de manga comprida. Essa informação é importante para a gente avaliar a adição de IBUTG, né? Aquele valor a ser adicionado no IBUTG médio por conta do prejuízo que a vestimenta dá ao trabalhador na troca térmica com o ambiente, né? Favorecendo o aumento da sobrecarga térmica. Tá certo? Então, eu anotei aqui o tipo de vestimenta por esse motivo. E daí, pessoal, eu tenho aqui na parte de baixo, na minha ficha de campo, todas as leituras. Então, eu tenho aqui a medição primeira, segunda, terceira, quarta e a quinta, né? São 5 medições que a gente precisa realizar. Eu coloquei aqui também o horário que eu fiz as medições. Então, como vocês podem ver, eu fiz uma medição por minuto, começando às 14h54, né? Esse eu considerei o período do dia mais quente. Então, a gente pode avaliar, ou em outros momentos também, a gente sempre tem que considerar o período do dia de maior exposição. Então, nesse exercício simulado, eu encontrei que o período do dia de maior exposição foi esse, né? Então, eu fiz aqui as minhas 5 medições para verificar também se os termômetros estavam estabilizados. Como vocês podem reparar aqui nas avaliações, a gente não tem uma variação maior do que 0,4 graus Celsius. Então, o TBN, por exemplo, o termômetro de bulbo úmido natural, né, a gente encontrou 20,6, na segunda medição 20,5, 20,6, 20,6 e na quinta leitura 20,6 também. Então, ele encontra-se aqui estabilizado e daí a gente vai fazer uma média das 5 leituras, é esse valor que a gente considera da nossa medição. Então, o termômetro de bulbo úmido natural deu 20,6. Nessa ficha de campo, pessoal, claro, em campo eu vou anotando, mas quando eu vou fazer o trabalho, né, preencher o laudo, seja um laudo de salubridade ou eu vou fazer a demonstração dos resultados das medições de calor, para o PGR, por exemplo, aqui eu utilizo uma planilha em Excel, então já fica mais fácil, o cálculo já sai pronto aqui, né? Isso ajuda bastante. Mas é uma média aritmética simples, então deu aqui 20,6. No termômetro de bulbo seco, então a gente encontrou 34,5, 34,5, 34,5 de novo, 34,6, varia um pouquinho, 34,5. O termômetro de bulbo seco está estabilizado, a média de 34,5. O termômetro de globo, a gente encontrou aqui 43,5, 43,6, de novo, 43,6 outra vez, e depois 43,7, na média 43,6. Então, são esses os valores que eu vou considerar de temperatura para cada termômetro. Então, o próximo passo, pessoal, agora é calcular o IBUTG, tá? E isso a gente vai fazer agora no slide seguinte. Então, considerando o anexo 3 da NR9, mais uma vez, a gente não caracteriza a insalubridade a partir de dezembro de 2019 para trabalhos em ambientes externos sem fonte artificial, que é o nosso caso aqui, tá? Da panha de café. Então, a gente não vai ter fonte artificial, não caracteriza insalubridade, ok? Na avaliação qualitativa, a gente já define isso. Então, vamos considerar só o anexo 3 da NR9. A fórmula que a gente vai utilizar para o IBUTG, né, para o índice de bulbo úmido, temperatura de globo, vai ser 0,7 vezes o termômetro de bulbo natural, o valor da temperatura do termômetro de bulbo natural, mais 0,2 vezes o valor da temperatura do termômetro de globo, mais 0,1 vezes o valor da temperatura do termômetro de bulbo seco. Então, pessoal, eu fiz aqui a substituição dos valores, né? Então, deu 0,7 vezes 20,6, que é a média aritmética das 5 leituras do termômetro de bulbo natural, mais 0,2 vezes 43,6.
43,6 é a média aritmética das 5 leituras do termômetro de globo. E somo aqui também mais 0,1 vezes 34,5, que é a média aritmética das 5 leituras do termômetro de bulbo seco. Então, sempre quando a gente tiver carga solar, a gente considera o termômetro de bulbo seco. Resolvendo isso, pessoal, nós tivemos aqui um IBUTG de 26,59. Então, esse é o valor do IBUTG dessa atividade, única atividade, porque ele permanece o período todo ali da tarefa, né, da atividade com a mesma exposição. O metabolismo, né, que nós vimos na ficha de campo foi de 495 watts. Essa informação é importante, porque qual é o próximo passo? A gente tem que reconhecer qual é o IBUTG máximo, né? Esse IBUTG máximo vai ser utilizado no anexo 3NR9 para determinar o nível de ação e o limite de exposição ocupacional. Ok? Então, a partir do metabolismo, eu vou determinar esses dois indicadores, né? Nível de ação e limite de exposição ocupacional. Então, eu vou começar com o nível de ação. Esse aqui, pessoal, é o quadro do nível de ação do anexo 3NR9. Então, considerando um metabolismo de 495 watts, né, eu encontrei 495 watts aqui no quadro do nível de ação e obtive que o nível de ação para calor é de 21,9 graus Celsius. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou anotar aqui o IBUTG máximo do nível de ação, 21,9, e agora eu vou comparar, né, o valor de IBUTG que eu obtive nas leituras, nas medições, com o meu nível de ação. Então, se o meu IBUTG avaliado foi de 26,59 e meu nível de ação é de 21,9, o que eu tenho? Que o IBUTG avaliado, né, para esse trabalhador é maior do que o nível de ação. Então, o nível de ação foi ultrapassado. Se o nível de ação foi ultrapassado, nós deveremos adotar medidas preventivas, né, para controlar a exposição desse trabalhador, para não permitir que ele entre em sobrecarga térmica. Ok? Então, essa é a primeira avaliação do nível de ação. Agora, já sabendo que o nível de ação foi ultrapassado, a gente vai avaliar se o limite foi ultrapassado. Então, considerando o mesmo valor de metabolismo, 495 watts, eu vou olhar, pessoal, o quadro do limite de exposição ocupacional que está lá no anexo 3NR9. No quadro do limite de exposição ocupacional, considerando um metabolismo de 495, eu vou encontrar o IBUTG máximo, que vai ser o meu limite de tolerância. Limite de exposição ocupacional, né? Limite de tolerância não é chamado assim mais nos anexos, né? Então, o metabolismo de 495, quando eu olho no quadro, eu não encontro ele. Eu encontro um intervalo aqui entre 486 e 496. Qual eu vou considerar? Eu vou considerar o valor de metabolismo que vai me dar um limite de exposição ocupacional menor. Por que menor? Porque isso vai favorecer a proteção do trabalhador, vai antecipar a adoção de medidas corretivas quando o limite é ultrapassado, né? Então, esse é o critério que a gente vai utilizar. Por isso, pessoal, eu selecionei 496 watts, que vai me dar um limite de exposição ocupacional de 25,7 graus Celsius. Então, esse é o meu limite. Vou colocar aqui, ó, limite de exposição ocupacional, 25,7 graus Celsius. E agora, vou fazer a comparação. O IBUTG que eu medi foi de 26,59. E o limite de exposição ocupacional é de 25,7. Ou seja, o limite de exposição ocupacional foi ultrapassado, né? Com isso, nós deveremos adotar, além das medidas preventivas, deveremos adotar medidas corretivas, né, em nosso PGR, para não permitir que o trabalhador entre em sobrecarga térmica. Ok? Esse risco, né, ele vai ter uma classificação aumentada por conta do limite de exposição ter sido ultrapassado. Então, de acordo com a matriz de risco do seu PGR, considerando o momento no qual o limite é ultrapassado, você pode chamar esse risco de risco intolerável, por exemplo, né? Ou risco substancial, depende da sua matriz, mas é um risco importante. É um risco de sobrecarga térmica importante,
que vai gerar um dano para esse trabalhador, né? Tem uma probabilidade muito grande disso acontecer. Então você deve priorizar as ações, por isso a gente precisa dar uma classificação de risco maior para priorizar essas ações. Okay? Então essa é a avaliação para o nível de ação e para o limite de exposição ocupacional lá no anexo 3 da NR9. Pessoal, para completarmos aqui a nossa análise, eu trouxe a metodologia anterior, a 9 de dezembro de 2019. Então, essa metodologia de avaliação aqui, ela era considerada para a caracterização da insalubridade no antigo anexo 3 da NR15. Então, eu considerei o mesmo valor de BUTG que nós avaliamos, que foi de 26,59, e eu trouxe aqui os quadros, né, que nós tínhamos nesse antigo anexo 3 da NR15. Por que fazer essa análise? Caso a gente tenha algum trabalhador que exerceu atividade nesse período anterior a 9 de dezembro de 2019, esse é o método que a gente deve considerar. Né? Então é assim que a gente vai avaliar calor. Né? Isso vale para a caracterização da insalubridade e da aposentadoria especial. Então nós vamos utilizar esse método recente, né, na qual nós estudamos aqui no decorrer do nosso curso, para exposições a partir de 9 de dezembro de 2019, ok? Então, como era feita essa análise? Ó? A forma de calcular o IBUTG, pessoal, é idêntica, tá certo? Então, o IBUTG foi de 26,59 e o método é igual ao que nós já vimos aqui. Agora, para determinar o metabolismo, aí já tem uma mudança. Nós vamos utilizar um outro quadro, tá? Então, o metabolismo, vocês estão vendo aqui, que foi de 300 kcal por hora, né? A unidade mudou, mas é o mesmo valor aqui, como se fosse em watts, tá bom? Então, nós temos aqui, pessoal, em movimento, trabalho moderado de levantar ou empurrar. Então, na tabela, para encontrar o metabolismo, essa é a atividade que eu selecionei. Nessa tabela antiga, pessoal, nós tínhamos uma dificuldade grande, porque nós não tínhamos muitas opções de atividades. Então a gente ficava em dúvida, né? Qual atividade escolher e, consequentemente, ela ia gerar um valor de metabolismo em quilocaloria por hora. Né? Mas qual era o problema? Como a gente não tinha muitas opções, a gente podia selecionar uma atividade, dar um valor de metabolismo e não caracterizar a insalubridade. Mas aquela outra atividade que eu tinha dúvida, caracterizava. Né? Então, era difícil, né, para selecionar, dependendo do que a gente escolhesse aqui de atividade, altera o limite de tolerância e poderia caracterizar ou não. Então, já é uma avaliação qualitativa a definição da atividade e da taxa metabólica. Né? E com poucas opções, fica mais difícil ainda. Né? Então, a nova tabela, essa que a gente utiliza no anexo 3NR9 ou no anexo 3NR15, ela melhorou nesse sentido. Nos ajudou a caracterizar a taxa metabólica que o trabalhador está exposto de acordo com a atividade que ele está desenvolvendo, ok? Então, para a atividade lá de panha de café, eu considerei em movimento, trabalho moderado de levantar ou empurrar. Perceba que essa é a última atividade dos trabalhos considerados moderados. Depois disso, eu salto para o trabalho pesado e o próximo metabolismo é de 440 quilocaloria por hora. Então, era bem difícil, né, fazer essa determinação aqui. Então, eu coloquei 300 quilocaloria por hora de atividade, né, de taxa metabólica da atividade. Então, está aqui para vocês. E agora eu vou avaliar qual vai ser o meu limite de tolerância, de acordo com outro quadro. Então, nesse quadro seguinte aqui, eu tenho a taxa metabólica e o máximo IBUTG correspondente, que é o nosso limite de tolerância. Né? Então, a forma, pessoal, o roteiro, né, é igual, a gente só vai mudar as tabelas. Tá bom? Então, nós temos aqui 300 quilocaloria por hora e o máximo IBUTG de 27,5. Então, esse é o meu limite de tolerância. Então, está anotado aqui para vocês 27,5. Então, avaliando agora essas duas informações, o IBUTG que eu medi é de 26,59 e o limite é de 27,5, então, consequentemente, nós não temos uma exposição ultrapassando o limite de tolerância, né? O limite não foi ultrapassado, ok? E por que a gente está analisando isso para um trabalhador em ambiente externo, somente com fonte natural? Porque a gente não tinha a exclusão dessa atividade.
Então a gente poderia considerar sim essa atividade e avaliar a questão da insalubridade sem fonte artificial, né? A norma ela não excluía esse tipo de atividade, né? Então é anterior a dezembro de 2019, a gente deve considerar para os trabalhadores que ficam somente em fonte natural a possibilidade de caracterização da insalubridade ou da aposentadoria especial. E a gente faz utilizando essas tabelas, né, antigas, ok? Amigo prevencionista, nós finalizamos aqui a nossa aula 2, estudo de caso, avaliação de calor em ambiente aberto com carga solar, do módulo 3, estresse térmico por calor, metodologia de avaliação e medidas de controle. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Caso tenham ficado com alguma dúvida, encaminho a sua dúvida ao professor. Agradeço a todos pela atenção e até a nossa próxima aula.